todo o dinheiro que entra no meu supermercado, ele vai passar pelo caixa. Uma vez que eu não tenho controle de caixa, eu não tenho um controle eficiente da operação de caixa, pode ser que eu tenha graves problemas financeiros, inclusive pode ser que eu esteja sendo furtado e eu não perceba isso. Uma loja que não tem controle é uma loja que não sabe qual o caminho do lucro. Por isso, a tua frente de caixa precisa ser muito bem controlada, tá? E eu vou passar para você agora alguma série de ações que eu faço no meu supermercado para ter um controle melhor. Fala, meteóricos! Tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou o Pedro Delanora, supermercadista há mais de 17 anos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube e ao meu supermercado, tá? Afinal de contas, eu ensino para você tudo aquilo que eu vivo dia a dia na minha loja, que é pele em jogo, é skin the game pura. Então não é nada de invenção, não é nada de coisa que eu acho, é coisa que eu faço, eu executo e eu ensino meus alunos e agora vou ensinar para você. E esse quadro aqui, meteórico, é o quadro de perguntas e respostas, onde eu trago uma pergunta no meu Instagram aqui para o meu canal do YouTube. E são perguntas das mais variadas possíveis, afinal de contas eu recebo dezenas de perguntas todos os dias e fica até difícil escolher a melhor pergunta, mas eu preparei uma pergunta muito interessante aqui, um tema um pouquinho diferente do que aqueles que eu falo no dia a dia, porque afinal de contas ele trata sobre operação de fechamento de caixa. Olha que interessante essa pergunta, talvez você nem faça isso na sua loja ainda. A pergunta é o seguinte, ó, a Patrícia, ela perguntou o seguinte lá no meu Instagram: qual a forma correta de se fazer um fechamento de caixa? Patrícia, é muito importante essa tua pergunta, porque todo o dinheiro que entra no meu supermercado, ele vai passar pelo caixa. Uma vez que eu não tenho controle de caixa, eu não tenho um controle eficiente da operação de caixa, pode ser que eu tenha graves problemas financeiros, inclusive pode ser que eu esteja sendo furtado e eu não perceba isso. Uma loja que não tem controle é uma loja que não sabe qual o caminho do lucro. Por isso, a tua frente de caixa precisa ser muito bem controlada, tá? E eu vou passar para você agora alguma série de ações que eu faço no meu supermercado para ter um controle melhor. E agora, meteórico, eu quero convidar você aqui com o meu tablet aberto para você acompanhar um pouquinho quais os principais pontos que você tem que ter no fechamento de caixa e ter uma boa operação. Primeiro de tudo, você tem que saber que cada operador de caixa, ele precisa ter um malote, e esse malote vai conter um troco inicial, tá? Troco inicial. E aí você vai definir qual o valor de troco inicial. Uma sugestão é que você pode colocar um troco inicial ali de 200 a 300 reais, tá? Esse é um valor legal. Aqui no meu supermercado eu trabalho com 300 reais de troco inicial. Tendo visto que existe um troco inicial, quando vai fazer o fechamento de caixa, o operador precisa primeiro separar esse troco inicial para voltar para o malote que foi dado entrada no início do dia. Então, vamos lá às operações, né? Primeiro, ele vai contar esse troco inicial, colocar no malote. Depois, inicia-se o fechamento do caixa, tá? E o fechamento do caixa, ele precisa ser um fechamento cego, tá? O que eu quero dizer com fechamento cego? Onde o operador de caixa, ele vai contar a espécie em dinheiro. Caso você tenha a notinha, né, o convênio fiado ali, ele vai contar também. Ele vai contar cartões e tudo que entrou naquele dia, naquele caixa. Só que ele vai fazer isso de uma maneira cega, ele não sabe quanto que tem. Então, uma vez que ele vai informar ali, por exemplo, dinheiro, aí ele vai informar quanto que tem. Se tiver cheque, caso você pegue cheque, vai informar. Cartão, vai informar. Convênio, vai informar. E aí, depois que ele informou esse fechamento, a gente vem para o terceiro ponto. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. A gente vem para o terceiro ponto, que é o fechamento de caixa, tá? Fechamento do caixa. E aí, nesse momento, o fiscal de caixa ele vai emitir a redução Z, que é o fechamento do caixa, e vai comparar o que o operador de caixa informou com o que está informado na redução Z no fechamento de caixa. Então, fechamento de caixa e comparativo, né? Vou colocar aqui comparativo, que você já vai entender o que eu quero dizer. Então, fechamento de caixa comparativo vai comparar. Caso haja uma divergência, por exemplo, era para ter R$800 e o operador contou 780. O que a gente faz? Nesse momento, o fiscal de caixa, ele fala o seguinte: reconta o dinheiro. Ele não vai falar assim, reconta que faltou R$20, não, reconta o dinheiro. Ou até o fiscal de caixa pode estar junto ali com o operador contando, né? Ele pode acompanhar esse processo
deu divergência, vamos recontar o dinheiro, não bateu igual, vamos recontar o troco inicial e se realmente faltou, a gente vem para a terceira etapa. Caso tenha uma diferença, a gente precisa descontar essa diferença do operador de caixa, mas não é só descontar de qualquer forma. Eu vou falar aqui qual é a norma do Paraná e aí você tem que se adequar ao teu estado, tá? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, essa é a normativa do Sindicato do Paraná. Cada estado tem uma normativa, então você tem que consultar o teu contador, talvez tenha uma assessoria jurídica para você se adequar ao teu estado. Aqui no Paraná, a gente oferece uma quebra de caixa que é correspondente a 10% do salário do operador, tá? Então, se o operador recebe R$ 1.800, é R$ 180 a quebra de caixa. Para que serve essa quebra de caixa? Para esse tipo de finalidade. Então, faltou R$20, a gente vai descontar dos 180. Amanhã faltou mais 10, vai descontar do saldo recente. Pedro, ele fechou o mês, só deu R$100 de quebra de caixa. O que eu faço com os outros 80? Vai integrar no salário do operador. É um direito que ele tem de ter essa quebra de caixa. Pedro, deu 280, então vai estourar a quebra de caixa e o operador ainda vai ficar devendo R$100 para a empresa, tá? Aí também é outro direito assegurado para a empresa. Então são direitos e deveres que a empresa e o empregado e o empregador tem de acordo com cada estado para você fazer da maneira correta, tá? Isso é o que é informado aqui no Paraná e a gente se adequa à norma sindical. Tá bom? Então, quebra de caixa explicada, né? Fechamento explicado aqui com o fiscal de caixa. A gente faz aqui um último movimento que é finaliza, né? É finalizado o fechamento. E aí, esse fechamento, ele vai para um malote, que é o fechamento. Cada caixa tem um malote, tá? E aí, esse já foi conferido pelo operador, né? Junto com o fiscal. É fechado o malote, esse malote vai para a tesouraria, tá? Vai para o financeiro do supermercado. Lá na tesouraria, ela vai conferir novamente, né? Ela confere e fecha o caixa no sistema, tá? E aí a gente vai fechar o caixa no sistema, tá? Se você não fechar o caixa no sistema, você vai ficar com todos os caixas abertos no teu sistema e quando você vê, você vai ter um caixa milionário no teu supermercado sem ter dinheiro em caixa efetivamente, porque você não fez essa simples operação. Pedro, eu não sei como fechar o caixa no sistema. Chama o suporte do teu sistema, se informa como fazer isso da maneira correta, tá bom? Mas esse é o procedimento que a gente utiliza aqui no Ideal Supermercado. Aproveita e me deixa nos comentários aqui como que você faz o fechamento de caixa no teu supermercado, que eu quero saber também. Meteórico, e se você quer ter um resultado ainda melhor na tua frente de caixa, eu quero te convidar para participar de um treinamento que eu desenvolvi, que é o que há de mais importante num procedimento de frente de caixa no supermercado. Eu estou falando da frente de caixa meteórico. É um treinamento que eu desenvolvo, além do que eu estou falando nesse vídeo aqui dos fechamentos de caixa, todos os processos de operação de frente de caixa no supermercado. Se eu não me engano, são 28 aulas lá, um curso muito completo, por um preço muito acessível, tá? Quer formar um fiscal de caixa? Quer entender como operar uma frente de caixa corretamente? Clica na descrição desse vídeo, entra nesse treinamento que vai fazer a diferença aí na tua frente de caixa. Meteórico, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Um vídeo técnico sobre fechamento de caixas, mas muito importante. Como eu falei no início desse vídeo, todo dinheiro que entra no supermercado passa pelo caixa e eu preciso ter processos lá para funcionar corretamente, tá bom? Semana que vem tem mais um vídeo de perguntas e respostas. Todo domingo tem um vídeo raiz aqui no canal também para você vender e lucrar mais aí no teu supermercado. E é isso aí, Meteórico. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.